Maria também obedeceu os dois também. Os dois obedeceram. Os dois primeiros dá negativo, aí dá maior que zero, né? E então o eu fiz alguma coisa de errado, porque a minha só um obedeceu. Vixe, Zé. Minha também. Será que é lógico, Cássio? A minha também, só apenas um obedeceu. Bom, é só dar uma boa tarde para todos vocês de novo, que começou a gravar a partir de agora, né? Respondendo a questão aí, eu acho que, normalmente, um deles obedece à condição, né? O outro não. E aí a gente tem que ver. E aí tem que ver também se não está fazendo uma operação de forma que não deve, né? Porque às vezes pode ser. Vamos ver. Pode ser. Olha só aqui, a gente tem, por exemplo, do método de obsessão e vale para os outros também. Ao processo, ó. Primeiro, se determina o intervalo. Depois, determina aqui a média, né? Que aí você pega o intervalo, faz a média, e aí o resultado aqui você vai colocar no meio do caminho aqui, né? Entre os dois. Aí vai dividir esse intervalo em dois. Depois você verifica se o f do x0 é zero, que é o caso que Dora Lisa estava falando agora. Caso positivo, a raiz é o x0 e acabou. Se não, aí você vai para a próxima fase, né? Que é decidir qual dos intervalos aqui obedece à situação. E aí, o próximo passo é fazer esse teste, né? Para ver o produto dos carinhas do intervalo aplicado na função, para ver qual dá negativo, para definir qual desses dois intervalos você vai utilizar. Mas aí, Dora Lisa, respondendo a sua questão, ó, o passo 3 aqui do processo. Ó. Se você substituir o x0 na função e o resultado der zero, então a raiz já é aquela x0 e acabou a questão, não se fala mais nisso. Entendido? Que é o caso lá que você falou, colocou o 2 lá, e aí zerou. Aí se já zerou, acabou, não tem mais o que fazer, porque aquele cara é a raiz da função e pronto. Tá? Ou se você substituir, e aí você está trabalhando com um erro de 0,01, por exemplo. E aí, isso aplicado na função, já deu lá 0,00 tal e alguma coisa para cá. Aí já acaba também, né? Tudo bem, Dora? Tudo bem, professor. Só a confusão, assim, que não é confusão, a dúvida gerou porque lá na questão aparece o 001. Aí, no caso ali, quando a gente faz aquela subtração, né, para verificar, daí não dá 0,2. Mas, assim, igual o senhor está falando, se deu zero, já terminou, né? Sim, sim. Vou baixar ele aqui para eu ver. Aqui, com erro, nesse intervalo. Tal. Você aplicou... Não sei porque que está o F8 aqui, mas tudo bem. Tá. Você fez a média aqui. Deu 1,8. 0. Aí aqui deu 1,8. Cadê o novo intervalo? Professor, mas não zerou? Já tem esse daí, velho. Já zerou. Não, mas aqui, por exemplo,
Era 1,4 e 2,2. Tá ali, dá 1,8 daí. Aí o próximo é 1,8 até 2,2. É porque aí ela só esqueceu de colocar, professor, mas o novo intervalo é de 1,8 a 2,2. Pois é, se esqueceu, é notinha, né? Ah, Jesus, professor, pare com Mas isso. então, mas o intervalo tá descrito ali. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Os passos. Primeiro, determinou o intervalo. Aí vamos aqui. Tá. O intervalo está determinado, foi dado aqui. Começou a interação. Tá. Aí ela fez. Aí o próximo procedimento aqui. Fez isso aqui, ela fez. Verifica se o f de x0 é tal. Ela verificou, deu isso daqui. Aí o próximo procedimento aqui. Determina o intervalo, particiona ele em 2. Cadê? E aí seria aqui, esse próximo passo, né? Você vai pôr esse 1,8 aqui para você indicar qual é o novo intervalo. Né? Nem o teste aqui para saber qual era o novo intervalo, ó, você não fez. Porque você ia determinar aqui, por exemplo, ó, de 1,4 a 1,8. Aí separou de 1,8 a 2,2. Está faltando aqui. E aí você teria que pôr até o sinalzinho aí para a gente saber qual era o novo intervalo que você usou. Eu só sei que o novo intervalo que você está colocando aqui na sua nova iteração. Mas eu não estou vendo a definição do novo intervalo. Eu dei os passos certinho aqui, que é para vocês seguirem. Cada um desses. Nesse caso, professor, o novo intervalo seria de 1,8 a 2,2. Sim, sim. Mas você aí... então precisa de eu colocar ali na frente o intervalo, é isso que você está falando. Isso. É porque eu já fiz ali embaixo, né? Sim, mulher, mas aí como é que você definiu? Como é que você definiu que o seu novo intervalo era de 1,8 a 2,2? É porque está no rascunho, professor. Aí passa uma limpa e nós passamos só o necessário. Você sabe o tanto de rascunho que a gente faz, eu pelo menos já. Mas assim, eu entendi o professor falar. Tem que deixar descrito ali. Eu estou economizando ainda com vocês, porque normalmente eu coloco para vocês escreverem assim, ó, igual está ali. Escrever o que está sendo feito em cada procedimento. E nesse sentido, eu acho bom e interessante que você grava, que você aprende não só fazer a operação matemática, mas como trabalhar a redação e etc., sabe? Então, eu acho que tem que fazer, são procedimentos necessários. Eu entendo aqui que você olhou, fez aqui 1,8, aplicou, deu maior que 0, aí você já olhou, eu deduzo, né, que vocês, que aí você está falando que a gente só passou a limpo, então teve mais gente. Aí só olhou aqui, nesse aqui, né? E já olhou, já fez a escolha. Ó, então é 1,8 e 2,2. Mas aí lá no futuro, quando você for pegar isso aí para olhar, meu Deus, o que eu fiz aqui e tal. Professor, teve uma dessas que a gente passou ali porque eu tenho costume fazer isso. Por isso que está tudo aí desse jeito. Mas olha bem, aqui no 1.4 e 1.2, teve um que eu fui colocando os intervalos ali. Tipo, eu não escrevi igual o senhor está falando, separadinho. Professor, lê o meu aí que eu te mandei para ver se
Estou fazendo do jeito correto? Eu gosto particularmente que você vai especificando os procedimentos, tá? Já avisando vocês para vocês fazerem assim, porque eu entendo que vocês vão fazendo direto, eu sei fazer, olhar direto aqui, que você, sei que você olhou aqui, deu positivo, aí foi o positivo com o negativo ali, pronto, beleza. Aí vamos para a próxima rodada. Então, aqui deu 2. O F2 zerou, então isso aqui é a raiz e acabou. Não tem mais o que fazer, porque ele entra aqui nesse passo. E aí, o que eu estou dizendo a vocês, para vocês fazerem, é porque depois eu posso botar uma questão e perguntar, pedir para vocês descreverem o procedimento para calcular ou para trabalhar com determinado método. Aí você vai ter que fazer, né? Explicar todos os procedimentos que se faz. Beleza? Mas é assim, o Dora. Você aplicou o cara na função, zerou, ele já é a raiz e aí acaba, não tem mais o que fazer. Mesmo que você falou aqui, você fez o teste de parada, e aí de fato ele não obedeceu o teste de parada, mas ele obedeceu esse item 3 aqui. E se ele obedeceu ali, se ele zerou, não tem mais o que fazer. E você já encontrou a raiz. Aí não adianta inventar moda, né? Se já satisfazer essa terceira condição aí, já não preciso nem fazer mais, né, professor? Não, aqui não precisava nem o teste de convergência que ela fez aqui, né, do critério de parada, não precisava fazer. Tá? Um detalhe que é importante também, assim, para saber se você escolheu o intervalo certo, é ver a convergência. Tá? Ver como é que está indo a convergência que você olha, você vai 1,5, 1,75. E aí, nesse critério de parada aqui, que você vê se ele está tendo convergência ou não, né? Se está diminuindo esse erro, né? Essa diferença. E aí, no primeiro teste, a gente fez, deu 0,25. Aí, no outro, já deu 0,065. Pode ocorrer de essa diferença aqui aumentar, em vez de diminuir. Aí, você ter escolhido um procedimento ou um intervalo não conveniente. Tá? E aí, aqui, por exemplo, você olhou, está 0,25. Aí, na próxima, está 0,07. Então, já diminuiu o espaço aqui. Significa que você está se aproximando da raiz. Aqui, tem esse aqui, né? 0,125. Professor, Deu uma zero. pergunta. Igual essas questões que você já dá as duas raízes. Se a gente for começar e pegar uma raiz que não é conveniente, igual você falou, ela vai chegar no mesmo resultado ou não vai chegar? Só vai demorar mais? Digamos aqui, por exemplo, o intervalo é esse. Aí vamos supor que você pegou o intervalo de 2 a 3. Aí a raiz não vai estar aqui. E se a raiz não está aqui, aí vai dar coisa louca aqui, né, no momento que você estiver trabalhando com a convergência, porque daí ela não vai ter, porque a raiz não vai estar lá não vai estar naquele intervalo. Então é isso que começa a dar coisa louca, né? Às vezes começa a aumentar essa diferença. Então aí você não vai estar com conversão, não está convergindo para a raiz, não está indo para a raiz, ou se aproximando dela. Mas tem um método que ele oscila, tá? Eu não me lembro qual é o método, se é o da secante e tal, que ele oscila isso aqui. Às vezes está aqui, às vezes aumenta, às vezes diminui, mas é específico daquele método. Normalmente, eles vão ter convergência. Alguma dúvida mais?
E cuidar na hora de usar as fórmulas, tá? E aí tem procedimento, por exemplo, no método de cordas, ó. A gente deduziu a fórmula, cadê ela? Essa aqui, né? Aqui. E aí a gente tem que cuidar para seguir a fórmula certinha para não dar problema, né? E, por exemplo, aí você tem esse xn aqui menos essa divisão. Aí ele não faz parte da divisão. Aí se a gente descuidar um pouquinho, aí pode acabar não dando certo alguns procedimentos. Tá bom? Alguma pergunta mais? Se não, nós vamos aqui para um outro método. Para esse método aqui. Aí depois abro para vocês fazerem perguntas. E aí eu quero compartilhar uma lousa interativa depois para vocês fazerem, riscarem daí também. Bom, tá todo mundo quietinho, nós vamos adiante aqui, hein? Professor, Ah, o senhor está indo por terceiro método, não sair do primeiro. Eu queria ver se o senhor desse uma olhadinha no que eu fiz para ver se está certo. Desse jeito. o que é que você fez? É do primeiro método ainda, da abscissão. Você aqui? É eu aí. A moça, a sua colega comentou na outra aula que tinha acontecido, né? A gente expressa os nossos sentimentos e força para você e família. Obrigada. Essa aqui? Sim. É a questão 2, né? X ao cubo mais 3x menos 1 com erro de 0,01. Deixa eu ver o que você fez aqui. Você determinou o intervalo entre 0 e 1. F de 0 é menos 1, F de 1 é 3. Então, o intervalo está entre 0 e 1. Beleza. Aí você começou na primeira iteração, aí deu 0,0 mais 1, deu 0,5. Você aplicou lá. Aí o F de 0,5 deu 6,87. Aí você está igual a Dora também, sem determinar os intervalos. E aí você já foi aqui, F de 0, F de 0,5, F de 0. Ah, tá, você determinou. Então, o novo intervalo é esse, de 0,5 a 0. Aí deu 0,25. Aí a diferença deu 0,25. Beleza. Aplicou na função, deu 0,23. Aí fez aqui de novo o teste, aí ficou entre 0,5 e 0,25. Ok. Aí, ó, você foi determinando o intervalo. Beleza. E fazendo o testezinho, ó, Dora, esse testezinho que tem que ir fazendo e determinando o intervalo. E serve para os outros aí também. Quem não fez assim. Eu não estava fazendo esse negócio de F aí. Pode, você está economizando energia. Pode gastar um pouquinho mais de energia nisso aí. Professor, mas a gente vai fazendo igual fiz a 3, minha deu 2 folhas para chegar no resultado. Mas chora, viu? Meu Deus do céu. Ó, se for passar uma questão dessa na prova, o professor só pode passar 2, porque a gente demora 2 horas para fazer cada. Pode ficar tranquilo, que eu sei certinho como é que... É doido, professor. É muita conta, professor. Sério mesmo. Eu sofri, hein? Como é que... Ô, José, Essa vez deu 11 iteração. ô, José, não tem uma música para homem chorão aí também, não? Já foi duas matérias no meu caderno. Não, essa eu sei não, professor. É doido, é?
É o Felipe que está chorando aí. Tô evitando muita conta, professor. É evitar a fadiga. Não chora, não. Se eu soubesse que as contas de cálculo numérico ia ser tão grande, eu tinha comprado 2 cadernos, porque um só para cálculo numérico, senão não vai dar. Pois é, mas Eu estou olhando nas outras aqui, professor, em algumas eu escrevi. O novo intervalo vai ser, usaremos o intervalo. Só que já estava cansada essa daí, eu acho. Mas assim, eu entendi que é para colocar o novo intervalo. Isso. Por exemplo, ali, ó, não é obrigatório fazer, volta ali no começo da Rosimara ali, por exemplo, o intervalo deu de 0,5 a 1. Daí depois não precisa fazer como é que é? O intervalo que deu ali no começo é de 0 a 1. Aí ela colocou de 0 a meio, não é? Não, aqui já ficou bom aqui, ó, por exemplo. Então, mas aí ela pegou de 0 a meio, é isso que ela pegou? Não. Ou ela pegou de 0 a 5? É que ela fez aqui, ela já botou o teste, ó, o F de 0,5, que era aquele que ela tinha feito aqui. Com F de 0 que ela já tinha feito lá no início. Ela já pegou o menos e o mais daqui e deu menos. E aí já disse, ó, como esse aqui já deu, então já botou intervalo aqui. Tá show, tá ótimo. Normalmente a gente faz o teste com os dois, mas aí, como ela já viu ali, beleza, fazendo assim já vou me dar por satisfeito. Quantas interações chegou nessa daí? A 2? 4? 9. A minha também foi com 4. Não corredondo, não. Não, a minha foi no 9. Então, na minha ficou outra página. 5, 7. 7 porque eu fiz 2 ali no começo, eu acho que eu fiz isso. Aí por isso que eu estou perguntando se é obrigatório fazer os 2 subintervalos, né, no caso. Não, né? Não, ou pelo lado mais que chega, né? Fazendo aqui a gente já se dá por satisfeito. E aí, olha só, a convergência dela, ó, ali é o 0,25, 0,125, viu que está diminuindo? Aí 0,0625, 0, tal, aí vai diminuindo. Então tá no caminho certo. Mas aí o procedimento é esse mesmo. Aí, o outro aqui é a continuidade, né? Que aí esse é o procedimento. Cadê? O teste de 0 aqui, 0,156, 0,07, aqui já está perto. A convergência do bisseção ela é bem lenta. Os outros têm convergência mais rápida. 0,02, 0,01. Beleza, então a raiz aproximada é 0,3212. Show. Muito bem, menina. Gostei de ver. A Rosimara, né? Eu. Show. Feito. Aí eu imagino que os outros estão aí nessa vibe também, né? Indo. Só tem ido já para a seção 2 lá do método de cordas. Então vamos aqui no Newton. Aí depois eu abro espaço para vocês. Assim, ó. No método de Newton, aí vamos entender primeiro o que é que o Newton faz. Tá? Aí a gente começou com o método bi, que é o da bisseção. No método da bisseção, você tinha aqui uma função com um determinado intervalo, e aí o método consiste em bisseccionar, que é dividir em 2 o intervalo. Né? Eu vou botar aqui o intervalo AB, só para a gente entender aí, só recapitulando. Então, você tem o intervalo AB, aí quando você faz aquele procedimento, Dora, de FA vezes FB
e o resultado aqui tem que ser menor do que zero, é uma garantia de que a gente tem a raiz, que essa raizinha aqui, ela está dentro desse intervalo. Daí, o método da abscissão consiste em você faz a média desse cara, né? O A mais o B, soma o bichinho, divide por 2, você fez uma média. Quer dizer, você dividiu esse intervalo em meio, bisseccionou, dividir, 2. A secção é seccionar, cortar, separou em 2. Aí você já vai ter um novo intervalo. Ó, esse daqui vai ser descartado porque ele não vai obedecer esse critério. Mas esse novo intervalo aqui é onde a raiz vai estar. E aí, na próxima iteração, vai dividir isso aqui ao meio de novo. Aí vai ter um intervalinho onde a raiz vai estar. Aí você vai prensando a raiz dentro desse novo intervalo que você vai tendo, sabe? Então, é isso que faz a bissecção. O método de cordas, ou método... método de cordas. É o método de cordas ou método... Esqueci a outra parte. Método... Secante. Isso. Beleza, obrigado, José. Nesse método de cordas, ou secante, aí você tem assim, ó, você vai ter o intervalo onde tem uma raiz, de novo o intervalo AB, e aí o que ele faz? Vai traçar cordas, né? Ele vai pegar da ponta desse intervalo aqui, da ponta desse intervalo até a outra ponta, traça cordas. E aí, aqui onde você tem a corda cruzou o eixo, você vai estabelecer, vai ter um novo intervalo aqui. E aí, olha, você estava ali, agora você se aproximou um pouquinho mais da raiz. Aí, de novo, você vai traçar outra corda a partir desse ponto. Aí você vai se aproximando da raiz através de traçamento de cordas. Então, quando você faz aquelas continhas que você faz, geometricamente é isso que vai acontecendo. Rosimara mostrou a conta dela lá em relação a uma função. Aquilo que ela estava fazendo, ela estava dividindo sempre o intervalo em 2 para ficar mais próximo da raiz. Aí, na próxima seção, ela divide em 2, vai ficando mais próximo. No segundo método, quando ela for fazer, que é o de cordas, o entendimento geométrico que vai acontecendo na função é isso, vai traçando cordas para se aproximar. No de hoje, que é o método de Newton, aí eu até vou mostrar já com a figura, aí, em vez de secar, que é o método secante, secar, você vai traçar tangentes. Então, você vai ter isso aqui, ó. Tem uma função, e aqui está a raiz da função, e aí você vai ter de novo um intervalo AB e tal. E aí, nesse método, você vai trabalhar, obviamente, você vai decidir quem é o x0, para você começar a interação, para saber onde você vai traçar a tangente. Tanger quer dizer tocar, tá? E aí a tangente nada mais é do que derivada. E lá no ensino médio, quando o aluno trabalha encontrando o m da reta, esse m da reta é a inclinação da reta, nada mais é do que uma derivada. Ele faz uma derivada lá num determinado ponto e não sabe que fez a derivada, né? Porque não tem conhecimento para isso. Mas aí, o m da reta lá é isso. E o método de Newton, ele traça tangente. Então, eu vou nesse... Vamos dizer que aqui é o x0. E aí, daqui a pouco, você vai ver o critério para a escolha do x0. Aí, se esse cara é o x0, aí eu vou nesse ponto e traço uma tangente, que é uma reta que só toca
só toca no gráfico. Aí essa coisa do gráfico, ela vai continuar para cá, certo? Aí ela tocou ali. Isso é uma tangente. Tá? E aí você olha qual é a inclinação dessa reta. Você vai ter uma inclinação alfa aqui. Qual é essa inclinação? E essa inclinação você consegue fazendo... Aí aqui, por exemplo, se ali é x0, aqui eu vou ter um novo x, eu digo que é o x1. Aí o que você vai fazer, então? Para a gente caminhar para a formulazinha. Aqui eu vou ter, já que eu chamei o B de x0, então seria o f de x0, né? Que é o f de b. Que é essa altura aqui, ó, que é a altura dali até a origem. Então, teria ali o f de x0. E aí você vai olhar qual é essa distância daqui até onde está o b. Então, essa distânciazinha aqui é o x0 menos o x1. E aí você olha, ó, isso aqui formou um triângulo retângulo. E aí você aplica a tangente. Tangente do ângulo alfa, você vai ver qual é a inclinação dessa reta, é igual o cateto oposto, que é a tangente, né? F de x0 sobre o cateto adjacente aqui, o cateto que está junto com o alfa, que é o x0 menos x1. E essa tangente aqui nada mais é do que, a gente já comentou, a derivada no ponto x0. Então, sempre que disser para vocês, olha, faça a tangente de uma função, ela está pedindo para você calcular a derivada naquele ponto. E aí, como é que você faz? Fazendo isso, né? Traça uma reta que toca no gráfico, naquele ponto, vê qual é a inclinação dele e faz isso aqui. Divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, quando você tem um triângulo. Aí, a partir de onde está o x0, você levanta uma vertical até encontrar o gráfico. Aí, nesse ponto do gráfico, você vai traçar uma outra tangente. Lembra, ó, tangente é só tocar, tá? Não pode cortar o gráfico, só tocar nele. Aí você já vai ter o x2. E aí, na próxima que você ter, então você vai ter uma nova inclinação ali. Aí você vai ter a tangente do novo ângulo, que é o beta, por exemplo. Vai ser o f do x1 dividido por... Aí aqui, essa distância aqui seria o x1 menos o x2. Então, quando você estiver resolvendo uma questão pelo método de Newton, o que você vai estar fazendo geometricamente é isso. Algebricamente, você vai calculando essas continhas, né? E aí você vai ter lá, então, f' no ponto x1 é igual a isso aqui. Tudo bem? Entendido? Sim. Então, ó, eu estou mostrando para vocês o entendimento geográfico de cada questão para vocês saberem de onde saiu a fórmula. Aí aqui eu já coloquei a construçãozinha antes, né? Tinha um intervalo AB, aí a gente aplicou uma técnica no intervalo AB para ver quem era o x0. Então, aqui já vale, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, você tem o intervalo AB. Uma condição para que a gente consiga aplicar o método de Newton é que exista a derivada primeira e a derivada segunda da função nesse intervalo e ela mantém o sinal. E aí, o teste para saber quem vai ser o x0
É similar àquele lá que a gente fazia para encontrar quem é o C, né? Você vai fazer o f de A vezes o f derivada segunda de A. Se ele for maior do que zero, né? Se isso acontece, então significa que o A é o x0. Se não, aí você faz o outro teste, o f de B vezes o f duas linhas de B, que é a derivada segunda, né? É maior do que zero. Sendo beleza, aí você vai ter, então, que o B é igual a x0. Para você saber qual é o ponto que se traça a tangente, né? Aí de onde você começa a fazer a operação matematicamente. Então, professor, aí no primeiro aí é só derivada primeira? a derivada Aí, segunda, ele está aqui, ó, ficou pequenininho o risquinho. Ah, tá. Aí a derivada segunda. Então, ó, esse foi o que a gente mostrou ali, né? Definiu quem é o B, aí aqui você traça uma tangente, que não está nem tocando aqui. Professor, você colocou os dois maior que zero, é isso? Como é que é? Tá aqui, ó, fez um teste. Se o f de A, olha o se o f de A vezes o f da derivada segunda de A for maior do que zero, então A é igual a zero. Se não, aí você vai fazer o f de B vezes o f derivada segunda de B maior do que zero. Se o f de A não for, aí o f de B tem que ser. Aí tem esse se não aqui, tá? Que significa que ali não foi. Se ele for, beleza. É o x0. Se ele não for, aí você vai no outro teste, aí esse outro tem que ser. Professor, não vai ter nenhuma probabilidade de algum menor. Todos dois é menor. Não vai ter essa probabilidade, não, né? Vai ter. Se um não for, o outro tem que ser. Vai ter se você escolher o intervalo errado. Ah, tá. Se você escolher um intervalo em que a raiz não está lá dentro, aí pode acontecer isso. E aí complicou, né? E aí alguém disse, mas os dois deram positivo. Não tem como os dois serem positivos se a raiz está lá dentro, né? Porque aí um deles tem que ser negativo, tá? Porque aqui, por exemplo, para você fazer o teste do intervalo, não precisa que um deles seja negativo aqui, um é negativo, um é positivo, para a gente ter a raiz. Se um é negativo, um é positivo, aí você vai fazer esse teste ali, não teria como os dois serem positivos, né? Ou os dois serem negativos. A menos que, como eu disse, você escolheu um intervalo equivocado, aí a raiz não está lá dentro, aí pode acontecer. Então, ó, pegou ali, traçou a tangente, ela só tocou lá. Traçou a tangente, tem o x0, tracei, aí fiz aquele procedimento que eu falei, né? Traçou uma linha vertical aqui, dá ângulo de 90, aí eu preciso desse ângulozinho. Aí faz a tangente, que é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá aqui. E aí, essa tangente nada mais é do que derivada. Tá? E aí, a professorada trabalha a derivada no ensino médio, principalmente lá quando eu trabalhava no ensino médio, era no primeiro ano, que a gente trabalhava para ver a inclinação da reta, né? Para você construir a reta de uma equação, construir a equação de uma reta. Dava 2 pontos, aí você traça uma reta e vê qual a inclinação dela, e a partir disso você escrevia a equação da reta. Aquela inclinação, que normalmente muitos autores chamam de M da reta.
Esse m da reta nada mais é nada do que a derivada. Então, pegou o cateto oposto, aqui no triângulo, retângulo, nesse, dividiu pelo cateto adjacente, que era essa distânciazinha daqui a aqui, que é o x0 menos x1. Aí levanta uma vertical aqui, aí nesse novo ponto você traça uma nova tangente. Aí veja ó, que no início, quando eu estava aqui no x0, estava em B, olha a distância que eu estava da raiz. A raiz é esse epsilon. Quando eu tracei a primeira tangente, eu já me aproximei dela. Quando eu traço a segunda tangente, eu já vou ficando mais próximo. Ó. Veja que a distância vai diminuindo. E essa distância diminuindo, você vê lá pelo aquele critério de parada. Quando você faz aquela diferença é a distância que você está da raiz, que é essa distânciazinha. Então, esse é o entendimento geométrico. Aí, a partir daqui, levanta uma nova vertical, aí você tem um novo ponto, traça uma nova tangente, ele vai ficar mais próximo. Entendimento geométrico. Aí, a partir desse entendimento geométrico, nós vamos ter a equação matemática para a gente usar. Então, fiz isso. Ó. Tangente é igual a f de x0 dividido por x0 menos x1. Está aqui. A tangente é a mesma coisa que derivada. Derivada da função no ponto x0, que é igual ao segundo membro aqui. Multiplica cruzado, regra de 3 simples. Aí aqui embaixo tem umzinho, aí vai ficar 1 vezes fx0 é 1, fx0 está aqui, que é igual a x0 menos 1, está ali, vezes a derivada no ponto x0. Aí agora, eu isolo esse x0 menos x1. Transfiro esse derivada no ponto x0 para o segundo membro. Está multiplicando, foi para dividir. Aí eu isolo x1. Então, eu transfiro o x0 para o segundo membro. Tá? Aí eu ia ter assim, ó, x1, que está negativo aqui, né? É igual a menos x0 mais f de x0 sobre f' de x0. Aí isso daqui você multiplica por menos 1. Porque esse primeiro termo está negativo, né? E aí, fazendo isso, a gente tem esta equaçãozinha para a primeira iteração. E aí, se a gente aplicar esse procedimento aqui no segundo triângulo que formou, aí você vai ter o cateto oposto aqui, né? Que é o f de x1, que vai dar aqui, né? Aí você teria o f de x1, que é essa altura, aí dividido por x1 menos x2. E aí, quando você fizer esses procedimentos todos aqui, você vai ter aqui, x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. E assim vai. Então, a gente vai ter, fazendo esse procedimento, a gente chega nessa formulazinha aqui, ó. Veja ó, que aqui você tem 0, aqui você tem 1, quer dizer, significa que aqui você teria o equivalente a x1 mais 0, certo? Ou, deixa eu só trocar a posição aqui, seria o x0 mais 1. E aí é igual a x0. Veja que sempre para cá, a gente tem uma casa a mais do que os que estão aqui. Então, a gente colocou como xn mais 1, e esse n sendo números naturais. Aí, onde o xn mais 1 é uma
a aproximação da raiz, né? Quer dizer, cada procedimento que você fez, ó, eu estava no x0, quando eu tracei a tangente, eu fui para o x1. Quando eu traçar a tangente de novo, eu vou para x2. Quando eu traçar a tangente, eu vou para x3. E aí eu vou, através do traçamento de tangente, me aproximando da raiz. Por isso que está dizendo que é uma aproximação, né? Você vai ficando mais próximo. Bom, uma vez que você tem o intervalo, aí você tem que ter o procedimento para a escolha de x0. E aí, para escolher o x0, a condição suficiente para que isso aconteça, primeiro, que você tenha as derivadas primeira e segunda dentro daquele intervalo, e que elas tenham sinal preservado, né? E aí você vem no intervalo e faz aquele procedimentozinho que eu mostrei. Tá? Você vai pegar e... Quem dos dois vai ser o x0? Vai ser o x0 aquele em que obedecer esse critério. Do f de x0 vezes a derivada segunda de x0, o resultado tem que ser maior do que 0. Certo? Só para relembrar, então faz o FA vezes a derivada segunda no ponto A, e isso tem que ser maior do que 0. Tá? Se for, então a gente tem que... Ó, veja que eu estou pondo a condição do se lá, né? Então, o x0 vai ser o A. Se não, aí você vai para outra, fazer o outro teste, que é o FB vezes a derivada segunda no ponto B tem que ser maior do que 0. Aí, nesse caso, logo... o x0 vai ser o B. Esse é o procedimento. Entendido? Aí, a partir daí, você tem o critério de parada, é o mesmo dos outros. A diferença é entre o próximo x e o anterior. Dúvida? É bem parecido com o da secante, né? É parecido. Diminui 2i. Tranquilo. O C e o FC. Isso. Ele vai ficar mais simples. Ele é mais simples para o procedimento e dá a impressão que o aproximamento é mais rápido. Aí só vocês vão fazer comparação entre o que vocês calcularam aí. O ideal e a sugestão é que vocês usem o mesmo intervalo que vocês usaram no anterior, para vocês fazerem comparação de eficiência dos métodos. E aí, se você usar o mesmo intervalo, a que chegar mais rápido, a que tiver menos interação, é o que é mais eficiente. E aí, depois eu vou perguntar para vocês, em algum momento, qual método é o mais eficiente e tal. Mas aí, ó, já diminui um pouquinho a equação de coisas que tem que fazer, né? E a diferença desse para aquele é que aquele pega um C fixo, né? Pegou um extremo do intervalo, que é o C, e fixou ele. Aí vai mexendo só no outro. E aquele está fixo. E nesse método agora, em cada nova iteração, você tem uma nova função. E aí dá a impressão de que ele acelera o procedimento. Pergunta? Não? Então vamos aqui no exemplo. Critério de parada é exatamente o mesmo, né? A diferença aqui desse para secante também é na escolha, né? Porque na secante, quando você faz esse produto e é maior do que 0, aí o x0 vai ser... Aí você vai chamar aquele valor de C, né? Vai dizer, olha, esse valor do intervalo é o C e o outro item é o x0. Nesse caso aqui, você faz esse teste, obedeceu, aí você já tem o x0 de cara.
E aí não precisa definir nada para o outro item do intervalo. Então, essa é a diferença entre um método e outro. Então, tem agora, calcular a raiz de fx igual 2x ao cubo mais lnx menos 5, com um erro de 0,01. Esse 0,01, só para lembrar, né, é 10 a menos 3, tá? Quando você vai fazer isso computacional, aí lá no computador você coloca ele como sendo 1e menos 3, na computacional. Eu quero trabalhar uma ideia computacional com vocês, pelo menos no obsessão, uns 2, 3 métodos desse, para a gente fazer ele computacionalmente, né? Implementar e aí você rodar ele e brincar com o sistema. Então, ó, calcular a raiz. Então, fx igual. Tá, aí eu chutei valores. Eu não chutei o zero aqui porque eu tenho ln, tá? Aí se eu tenho ln, aí já complica, eu não posso chutar o zero. Mas eu chutei 1, 2. Você poderia pôr qualquer outro quando eu não dei o intervalo. Aí você vai ter o 2 vezes 1 ao cubo, mais ln de 1 menos 5. Aí ln de 1 aqui é 0, né? Aí aqui 2 vezes 1 ao cubo é 2, menos 5 deu menos 3. Aí depois já fomos para o 2. Você poderia ter ido para 1,5, por exemplo, para ver o que acontecia, né? Então, tenho 2 vezes 2 ao cubo, mais ln de 2, aí isso só na calculadora ou no aplicativo, menos 5. E aí deu esse valor de 11,69 e tal. 31. Aí, será que com 1,5 daria troca de sinal? E aqui ocorreu a troca de sinal, né? Então, é importante para a gente que ocorra a troca de sinal. E a partir do momento que ocorreu a troca de sinal, aí você tem o intervalo, tá? Então, o intervalo onde tem a raiz é entre 1 e 2. Entre isso aqui. Vamos ver lá no aplicativo se com 1,5. Acho que vou ter que abrir outro, né? Simbolab. Eu quero o gráfico. Y é igual a 2x ao cubo mais ln de x menos 5. É estranho isso aqui, né? Professor, eu não vou colocar um e-mail no lugar do X? É verdade. Mas eu quis... mas aí eu não posso pôr aqui, né? É só lá na solução, então. Né? Mas aí aqui tá estranho ali. Só que aí deveria aparecer, né? Como é que ia ficar o gráfico. É gráfico, né? Deixa eu ver se eu botar parênteses aqui. Foi estranho esse gráfico.
Ele está viciado em alguma coisa, não, professor? Mas eu abri a nova janela. Clica fora do quadrinho ali, ó. Fora do quadrinho onde? É por baixo da equação, na parte de baixo ali, quando clica, funciona mais ou menos. Aí mesmo, por baixo. Na parte de baixo, só para sair daí o marcador. Não. Ela está aparecendo como indefinida, mas eu não pedi no intervalo, não dei valor para x menos 2. Ele endoidou. E nem para zero, né? Professor, será que ele não está reconhecendo aí x, ln de x menos 5, uma coisa só, não? Não será por isso? Vou pôr aqui, diminuir aqui. Agora ela aparece, ó. É que ela está botando um número muito gigante aqui, né? Não sei por que ele fica botando aqui, eu não quero. Eu queria pôr de. Vou pôr aqui, de 0,1 até 10 no máximo aqui. Aí o y, vamos pôr aqui de menos 5 até o 10 também. Sem vergonha, tem que diminuir o intervalo. Ele está dando um intervalo gigantão. Aí, agora sim, né? Só a definição do intervalo, né? Aí, como é que ele ficou? Viu aí como é que define, né, o intervalo aqui? Sim. Tá, então vamos lá agora ver na solução. Aqui, pelo que a gente está aqui, ele vai estar entre 1,5, né? Aí tá, ó. Pela nossa visualização aqui no gráfico, vai estar já. Então, vamos lá. E aqui seria vezes 1,5 e aqui 1,5. Aí dá 2,155, dá positivo. Então, já teria troca de sinal se a gente tivesse escolhido ali 1,5. Tá? Então, satisfeito lá. Então, para esse aqui, o sinal da função é menos, para esse aqui, o sinal da função é mais. Apesar de que a gente não vai precisar disso mais, do intervalo, né? Diferentemente dos outros ali, da obsessão, que você vai precisando sempre definir o intervalo. Então, ó, o f de 1 está aqui, o f de 2 é esse. Então, teve a garantia de troca de sinal, então significa que o intervalo que a gente precisa está aqui. O que eu precisei fazer agora? A derivada, né? Viu que eu preciso de derivada. Então, derivei isso aqui. 2x ao cubo é ln de x menos 5. A derivada de 2x ao cubo. Esse 3 vem, multiplica o 2, dá 6x ao quadrado. Desconta 1 lá. De ln de x é 1 sobre x. De constante é 0, não vai aparecer ali. Agora, aplicando a derivada segunda aqui. Esse 2 vem, né? Multiplica o 6, 12x, mais
a derivada daqui, né? Isso aqui, lembrando, ó, que é U sobre V. Aí você aplica a regra do quociente, ou então sobe isso aqui, né? Que é o mais fácil. Que aí você poderia fazer a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Que é a regra do quociente. Mas aqui, como não tem variável aqui em cima, eu posso simplesmente, no lugar disso daqui, subir esse x e você colocar assim, ó, x a menos 1, né? E aí, quando você derivar, esse menos 1 vem aqui para frente, e aí desconta 1 aqui, aí vai ficar 6x ao quadrado menos x elevado a menos 2. Aí esse cara aqui desce e fica positivo o sinal. Aí 12x menos 1 sobre x quadrado. Então, beleza. A derivada tem a derivada primeira, tem a derivada segunda. Show. Aí agora a gente vai para o que nos interessa, que é definir dentre esses dois caras aqui, dentre 1 e 2, quem é o x0. E aí, para definir, ele precisa obedecer aquele critério. Então, o f de 1 vezes o f derivada segunda em 1 é maior do que zero? Então, a gente vê aqui, ó, o f de 1 a gente sabe que é negativo. O f derivada segunda de 1, vamos ver aqui. Derivada segunda no ponto 1 é igual a 12 vezes 1 menos 1 sobre 1 ao quadrado. Então, aqui dá 12 mesmo, aqui dá 1, vai ficar 11. Então, isso é mais. Aí, menos e mais não é maior do que zero. Então, é falso. Aí, você vai para o outro. Aí, o F2 ali, a gente já viu que é mais. Eu não estou pondo o número aqui, tá? Que eu só estou interessado no sinal. Então, o F duas linhas em 2 é igual a 12 vezes 2 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Aí 2 ao quadrado é 4, 1 dividido para 4 vai dar 0,25, né? Aí vai ficar 24 menos 0,25, vai dar 23,75. Positivo. Tá? Então, aqui é um número pequenininho, tira de um número grande, continua um número grande. Positivo. Conserva o sinal do maior. Então, deu mais e mais. Aqui, obviamente, é mais. Que é maior do que zero. Ok, verdade. Sendo verdade, aí a gente diz, olha, então o x0 vale 2. Que é o carinha ali que fez a questão ser verdadeira. Definir agora quem é o x0. Aí eu começo as iterações. Bom, e agora eu não dependo mais do intervalo. O intervalo só foi para eu dizer quem era o x0. Encontrei, beleza. Então, iniciar as iterações para n0. Aí eu vou, busco a fórmulazinha que a gente estabeleceu ali, né? Vendo, a gente deduziu essa fórmula para Newton. E aí eu começo, então, ó, o n é 0. Então, no lugar que tem n, ali na fórmulazinha, na equação, eu coloco 0. Então, x0 mais 1 igual a x0 menos fx0, f' de x0. Substitui. Quem é o x0? Já tem 2. Quem é o f do x0? Como o x0 é 2, o f de 2 já está aqui, que é 11,6931. Quem é a derivada primeira de x0? Aí esse eu não tenho, esse eu tenho que fazer. Tá? Então, a derivada primeira
derivada primeira, F' no ponto 2 é igual a 6 vezes 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. 2 ao quadrado, 4 vezes 6, 24. 24,05. Então, tem 24,05, não, 24,5. Faz essa divisão e junta com 2. Desconta de 2. 2 menos a divisão disso daqui dá 1,5227. Aí eu aplico agora o critério de parada. Eu poderia aplicar isso aqui também na função, né? Mas aí eu vou fazer o critério de parada primeiro. Critério de parada, peguei esse x1 menos o x0. Aí está aqui, deu isso aqui. É menor do que o erro que a gente queria? Não é. Aí eu tenho que ir fazer os próximos procedimentos, né? Então, isso aqui, falso. Ir para a próxima iteração. Então, eu estava com N0, vou para N1. De novo, nessa fórmula, substituindo o N, aí eu teria x1 mais 1 igual a x1 menos fx1, f' de x1. Bom, aí eu tenho, então, que calcular agora, porque eu já não tenho mais, o f do x1. Então, eu vou pegar esse x1 aqui e aplicar na função que a gente recebeu aqui. Deu esse resultado. O f derivada primeira no ponto x1. Aí eu vou aplicar esse x1 que a gente encontrou aqui na derivada primeira, que é nessa funçãozinha aqui. Bom, feito isso, aí eu vou para substituir o que eu tenho, as informações que eu tenho na fórmula. O x1 é esse novo item que a gente encontrou. Ali. O f do x1, 2,48,158. A derivada primeira no ponto x1 é 14. Fiz essa divisão, subtraída ali, e aí a gente tem esse novo resultado. Faço o critério de parada, que é a diferença entre o x2 e o x1, deu isso aqui, ó. Veja que ele já teve uma convergência boa, né? Que no outro aqui deu 0,47. Agora já 0,17. Aí isso é menor ou igual a 0,01? Não é. Aí você vai para a próxima iteração. Tá? Então, na próxima iteração, agora já seria, ali foi N1, seria N igual a 2. Para N igual a 2, aí eu teria, então, x2 mais 1 é igual a x2 menos f de x2 sobre f' de x2. E aí eu faço os cálculos disso. Vou ter, então, aqui x3 é igual a x2, que é 1,3523. Aí, menos. Aí eu tenho que aplicar isso na função. É 1,3523, vamos ver. 1,3523. Deu 0,2477.
0,2477. Dividido por 1,3523 lá na derivada, né? Não queria apagar isso aqui. Y é igual a 6, não é isso? 6 vezes 1,3523 mais 1 dividido por 1,3523. 8, 85, 32, 33. 8, 85, 33. Aí faz essa divisão. Aí a gente vai ter que o x3 é igual a 1,3523 menos isso daí. É 0,2477. Vou fazer aqui. É 0,2477 dividido por 8,8535. Menos 1,3523. Deu 1,3243. R$ 1,3243. Chegou nesse ponto, aí a gente vai para o critério de parada, né? Fazer a diferença entre 1,3243 e 1,3523. Então, por aqui. Mais 1,3523. Dá 0,02798. X3 menos x2. Isso aí deu 0,02798. Aí isso é menor ou igual ali? Obviamente que não. Faltou 2, professor. Faltou 2 aqui, né? É 0,0279. Antes do 7. Antes do 7, tá. Beleza, obrigado. 0,2798. Zero, 279. Beleza. Feito. Aí ele não é menor. Aí continua o procedimento, né? Então já zerou a primeira casa. Então é assim que vai fazendo o procedimento. Então tem menos coisa para fazer do que no outro. Entendido? Acho que dá para sair. Então tá bom. Não sei os demais aí. Os demais, vamos falar? É melhor do que o outro, hein? Tá? Eu acho que dá para fazer. Esse método é melhor que o outro, professor. O outro mais trabalhoso. Tá.
Que é o de cordas, né? Isso. Aham. Deixa eu pegar, abrir o cigarro e botar logo aqui, aí vocês me ajudam, né? Que eu acelero o processo. Cálculo numérico. Tem gente aí que já falou que está ainda no bisseção, né? Na próxima aula eu quero botar para a gente dar uma treinada, tá? Sim, professor. Vocês vão dar uma treinada aí. Eu vou botar vocês para explicarem na parte prática. Aquele primeiro lá, professor, antes do bisseção, eu treinei no Excel, deu beleza. Só que assim, como o meu Excel não é o mais atual, então o gráfico não fica belezinha, né? Mas dá para entender. Aí, dá para você dar umas instruções aí para nós no Excel na próxima aula, pode ser? Vou ter que treinar um pouquinho mais. Professor, Oi. por exemplo, assim, o nosso erro, ele sempre tem que dar aproximado lá quando o senhor dá aquela resposta, né? Aham. Ele nunca vai dar igual, porque a gente às vezes pega o intervalo diferente, né? Eu conto uma quantidade de casas e outra pessoa conta outra, né? Que pode ficar, por exemplo, com 0,01 de diferença. Aí deixa eu só botar aqui e a gente fala. Tá. Adriana, Por tá aí? isso que não é menor ou igual, né? Aí por isso que a gente coloca, José, que ele é aproximado, com o símbolozinho lá. A Adriana tá aí? Professor, ela estava até agora há pouco, ela está passando mal, ela mandou lá no grupo, eu acho. Angélica? Não? Eu vi ela na sala também, mas agora não estou vendo. Deixar aqui, depois eu olho a gravação. A Célia? Não? Estou aqui, presente. Estou aqui. Presente, sorridente. Cíntia? Presente. Dora Lisa? Estou aqui. Edna? Presente, professor. O Felipe? Presente, professor. Fernanda? Presente, professor. Gabriela? Presente. Jocássia? Presente. E agora José? Presente. Josiele? Presente. A Lidiane? Presente. Povo assíduo. Maria Aparecida? O espartano ilumina o caminho para a sua morte, sombria. Não entendi. Seu áudio está ligado, Felipe? Desculpa aí. Maria Aparecida não, né? Noêmia? Não também? Robson, acho que na sala, não. Robson, acho que não. Rosimara, Eu sim. presente. O Robson? Não, Stalls. O Stautos. Vou chegar lá. A Rosimara tá. Stautos, sim, né? Que nome diferente, gente. Staustons é um cara de rocha. Wanderson? Presente. Vanusa? Presente. Wander ou Wander, eu não sei. É o Wander, né? Que ele falou outro dia, esqueci. Eu acho que o Wander vai trancar a matéria, não tenho certeza ainda. Estava tentando convencer ele a não, mas não sei se eu consegui. Ixi, Maria, você está com poder de convencimento fraco, então. Fraquíssimo, professor. Não conseguiu convencer o cabo para ficar. Tá, então
É isso, né? E eu vou parar a gravação agora e abrir espaço para vocês fazerem questão. E se quiser perguntar mais alguma coisa, estamos aqui. E aí eu vou mostrar.